Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, e como subtítulo, Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Queridos irmãos, a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 9, que tem por título Uma Visão Bíblica do Corpo. E o texto áureo para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 13, onde diz assim: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 ao versículo de número 20. E diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no Espírito, os quais pertencem a Deus. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são ensinar a criação do ser humano, expor a visão bíblica do corpo e contrapor a visão secular do corpo. Preste atenção a alguns detalhes, né? A Bíblia Sagrada, ela usa a imagem do templo quando ela se refere ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. Se nós formos analisar essa imagem, nós vamos ver que ela revela o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve levar em conta o cuidado com o corpo. Não é, irmão? Você imagina tanto a vontade de Deus como o grau de importância já revelado com essa lembrança de que o nosso corpo ele é comparado na Bíblia como templo de Deus e como morada do Espírito Santo. Significa que Deus quer passar a importância que se deve dar para o corpo cristão. Então, essa lição, ela é uma lição que resgata muitos conceitos, ou alguns conceitos importantíssimos à nossa fé e nos estimula a cultivar a visão bíblica, né, irmãos, e elevada a respeito do nosso corpo. Né? É uma lição, uma grande lição a todos nós e que somos crentes em Jesus. Então, o que nós temos? Nós temos que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória.
não é? Isso é uma afirmação bíblica. E, em vista disso, Deus espera que o homem, agora regenerado, não é? Gerado novamente através de Cristo, não é? Do seu novo nascimento em Cristo Jesus, ele tenha uma vida de santidade. O homem regenerado tem uma vida de santidade. Contudo, queridos, o que nós temos é que os conceitos secularistas, eles propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. E essa é uma afirmação que eu já estou repetindo e trabalhando com os irmãos desde a primeira lição. E nessa lição, nós vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Santas Escrituras. E também correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Tá certo? Então, é importante lembrar que a finalidade da lição é apresentar a visão bíblica do corpo, não é? O propósito da visão bíblica e a glorificação final do corpo, tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Então, nessa lição também quero mencionar algumas considerações gerais sobre a natureza do corpo e pontuar algumas advertências sobre o pecado, não é, contra o templo de Deus e as principais consequências do pecado. São inúmeras consequências, mas eu vou tentar elencar aqui com os irmãos pelo menos algumas delas. Então, para começar, nós precisamos de algumas considerações gerais sobre a natureza do corpo. E para começar essas afirmações gerais sobre a natureza do corpo, nada melhor do que nós relembrarmos a definição de corpo. Então, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele define corpo como estrutura física e material que, juntamente com a alma e o espírito, compõe o homem. Tá certo? Então, o corpo é a estrutura física e material. E, juntamente com a alma e o espírito, compõe o homem. Então, no hebraico, a palavra corpo é basar, e no grego, somar. Tá certo? O corpo é apenas a parte tangível, não é a parte visível, e a parte temporal do homem. E como servos de Deus, além de sabermos o que é o corpo, nós também precisamos, desde já, saber que temos a obrigação de cuidar bem do nosso corpo, porque a Bíblia Sagrada define corpo como templo do Espírito Santo. E, né, irmãos, além disso, devemos lembrar que é desejo de Deus que desfrutemos boa saúde física, mental e espiritual. Ou seja, precisamos cuidar bem do corpo e também da alma e do espírito. Então, a mordomia, ou seja, o cuidado do corpo, implica em reconhecer que o corpo é de Deus. E ele, como sendo de Deus, ele deve ser conservado santo e agradável a Deus. Né, irmão? Se o nosso corpo pertence a Deus, então nós devemos agradar a Deus por meio do nosso corpo. Tá certo? Em relação à estrutura do corpo humano, então, o corpo é a parte que se separa na morte física, uma vez que ele é degradável, não é? Então, a Bíblia ela relata a criação do corpo do ser humano. Está lá no livro do Gênesis, logo no primeiro e no segundo capítulo do livro do Gênesis. Relata também a estrutura humana e revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais vai conseguir explicar. Até tentam, mas eles não vão conseguir explicar, tá certo? Essa questão do corpo humano e da estrutura geral do corpo humano. Então, a Bíblia Sagrada, ela declara que Deus fez o homem do pó da terra. Então, o corpo é importante, né? Porque Deus ele vai ressuscitar o corpo, não é? O corpo ele é o invólucro do espírito e da alma. O corpo é a parte física da constituição humana. É o homem exterior, não é? A parte palpável.
é o que se corrompe, ou seja, o corpo é a parte do homem que envelhece e que é mortal, tá certo? O homem é carne como criatura perecível. Então, a ciência, se nós pegarmos a ciência afirma que o corpo é constituído por inúmeros elementos químicos, não é? Como, por exemplo, cálcio, carbono, cloro, flúor, hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio e sulfur, né? Ou seja, juntos eles não ultrapassam 6% de todo o corpo, né? E o restante de toda a composição corporal é composto de água, né? De carbono e de gases. Então, concordando assim com o relato físico, né? Com o relato bíblico, aliás, quanto à constituição do corpo humano, é o que nos afirma ali, nos reforça o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Então, algumas ilustrações tipológicas da natureza material do corpo. Então, a dimensão material do corpo, ela, se nós formos observar, não é, a complexidade do corpo do homem, ela vai revelar, aliás, uma obra maravilhosa, né? A estrutura do corpo e também, por que não citar aqui, o arquiteto que planejou o corpo. Então, nós podemos, de maneira metafórica, dizer que como o corpo é comparado na Bíblia aos seguintes tipos, né? Por exemplo, o corpo ele é comparado ao tabernáculo, ou tenda, né? Então, esses textos de 1 Coríntios 5 e 1 e 2 Pedro 1 e 13, ele referem-se ao corpo como algo provisório, assim como o tabernáculo era para Israel em sua peregrinação para o deserto. Segunda tipologia aqui é o templo de Deus, segundo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E aqui o termo templo, ele faz alusão à adoração que devemos prestar a Deus por intermédio do nosso corpo, não é? Por intermédio do nosso corpo. E também vaso de barro, não é? Então, essa é uma designação que tem por objetivo mostrar a fragilidade do nosso corpo e também destacar a importância e utilidade dos vasos para a obra de Deus, né? Então, nós temos algumas tipologias e, se os irmãos prestarem atenção, todas elas convergem para Deus ser glorificado e exaltado através do nosso corpo. E até desde já nos traz uma reflexão interessante. Por exemplo, algumas pessoas pegaram vício, e eu creio que isso vem de pessoas que não estudam muito a Bíblia, ou não priorizam o estudo bíblico, de dizer assim, não importa o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, importa o que Deus diz ao seu respeito. De fato, eu devo concordar que todos nós somos sujeitos a pré-julgamentos. Se você é mais sério, reclama que você é sério e atribui uma série de adjetivos por causa da sua seriedade. Se você é uma pessoa mais extrovertida, da mesma maneira, o seu temperamento extrovertido, ele vai ser julgado como sendo uma coisa ruim, não é? Então, de fato, todos nós estamos sujeitos a um pré-julgamento ou a um julgamento secular. Agora, que nós devemos levar em consideração o que as pessoas dizem de nós devemos. Afinal, a Bíblia diz assim, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ou seja, nós fomos criados por Deus para sermos vistos. E é assim, ó, quando as pessoas olham para a gente, elas veem a nossa alma, não veem a nossa alma. Elas veem o nosso espírito, não veem o nosso espírito, porque são as partes imateriais, impalpáveis, invisíveis do nosso corpo, da constituição humana. O que as pessoas veem quando elas olham para a gente é o nosso corpo. Então, através do nosso corpo, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Daí, eu poderia entrar numa vertente agora, que eu não vou entrar,
mas os irmãos são bem capazes de deduzir o que nós fazemos, que às vezes as pessoas olham e dizem assim, mas aquele corpo é de um crente? Não é? Aquele ali é um crente, ele está se comportando como alguém que vai morar no céu? Então você observa que essas tipologias, elas falam muito com a gente. Apesar do corpo ser algo temporário, porque nós vamos ser ressuscitados que estiverem mortos naquele dia, e depois, junto com os que estiverem vivos, receberão um corpo glorioso. Não é? Mas também o templo, o corpo é templo de Deus, né? E também vaso de barro. Tudo faz alusão a Deus ser glorificado através do nosso corpo. Então, queridos, sabendo disso, dito isto, nós podemos começar a falar um pouco sobre a criação do ser humano. Então, o ser humano, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Lembre-se que o ser humano, ele é o único ser vivo que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, por esse motivo, a nossa declaração de fé assembleana, ela ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Deus foi lá e criou o homem. O homem não é fruto de uma evolução. O homem foi criado por Deus já à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, assim, o homem ele foi formado do pó úmido da terra. E aqui é interessante notar que o uso do hebraico, não é? Adhan, denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Então, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo a partir do corpo de Adão. E além disso, irmãos, a gente não pode esquecer, porque isso aí é um postulado bíblico, não é? Algo que está na Bíblia e não tem como mudar, está na Bíblia, é a verdade absoluta. Homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes, não é, o fôlego de vida, conforme Gênesis 2:7, a parte B. Não é? Deus não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga, não é, do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Ou seja, o espírito é a parte do homem que se comunica direto com Deus. Então, Deus outorgou ao homem a capacidade de se relacionar com ele. E Deus não fez isso com os animais, Deus fez com o homem. Né? Isso aqui é interessantíssimo. Então, a nossa declaração de fé, ela professa que a natureza humana, ela consiste numa parte interna, que é o corpo ou a carne, não é? Que também é chamado de homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, que é composto por espírito e alma. Então, essa constituição humana, ela é denominada de tricotomia, isto é, o homem é formado por 3 substâncias, ou por 3 partes, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, o exemplo dessa estrutura, ela pode ser observada na pessoa de Cristo. Quer ver? Ó, lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 23 e versículo de número 46, diz assim, ó, diz pra gente, 46, e clamando Jesus com grande voz, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E também a gente pode observar em Lucas capítulo 24 e versículo de número 39. Ou seja, no 23 faz menção ao Espírito. E no capítulo 24, versículo 39, eles vão dizer assim, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Então, a gente observa aqui, não é? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Os irmãos já viram aquela afirmação, guerra espiritual. O que é guerra espiritual?
guerra espiritual não é a tentativa de quebrar a comunicação do espírito do homem com o espírito de Deus, né? O homem se relaciona com Deus por meio do seu espírito, se comunica com Deus por meio do seu espírito. Então, os irmãos já ouviram falar de orar em espírito, né? Ou seja, você concentrar a sua comunicação, a sua mente com Deus, tá certo? Também a alma é definida pelos aspectos da mente, né? Então, o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, que tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é a parte do homem aonde se revela a mente, né? O pensamento, as emoções, a vontade, os desejos do homem é a alma, e o corpo, né? Que é a parte que volta ao pó. E que, no caso dos salvos, no caso dos que cujo nome está escrito no livro da vida, o corpo será transformado no dia da ressurreição, tá certo? Lembrando que nós não vamos receber um novo corpo. O nosso corpo será transformado. Então é importante que o nosso corpo material ele seja bem cuidado, porque naquele grande dia ele vai ser transformado num corpo glorioso. Também a queda é a restauração humana. Então a Bíblia Sagrada, ela revela que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado, né? Já falei isso aqui em outra aula, que o homem, Deus interrompeu, colocou inimizade entre o homem e o animal, da terra se produziu espinhos, do suor do seu rosto comerás, a mulher, dores de parto, submissão ao marido, e teve várias consequências o pecado. Então, conforme a teologia sistemática, não é? Embora constituída de 3 substâncias, o ser humano, por ser afetado por um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então, a vida espiritual, ela não pode ser desassociada do corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, não tem como desassociar o corpo, não é, da vida espiritual, ou seja, da vida de comunhão com Deus. Então, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo também. Então, isso quer dizer que a santificação, ela deve sim atingir a parte material e imaterial do homem. Agora, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Jesus Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Algumas pessoas vão perguntar durante a escola dominical: pastor, e eu que vim servir a Deus com o corpo degradado, será que eu não vou ser salvo por causa disso? Claro, querido. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. A Bíblia também diz que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia da parte de Deus. Então, se até esse ponto da aula você identificar alguma parte do seu corpo que não atinge ou que não se enquadra no que nós falarmos aqui, você não pode se entristecer, você deve lembrar, não é? Ainda mais que você é uma nova criatura, que o que foi feito no período da ignorância e da falta de comunhão com Deus foi anistiado, desde o momento que você aceitou Jesus e pelo sacrifício de Cristo, pela graça, né? Ou seja, pelo favor imerecido, seus pecados foram perdoados e você é uma nova criatura, tá certo? Então comece a cuidar do seu corpo de agora para frente, não é, irmão? Se arrependa do que você fez de errado e observe as advertências de Deus. Agora, e por falar de advertência, a gente pode falar já de algumas advertências sobre o pecado contra o corpo. Você observa, o corpo, irmão, constitui toda a parte material. Então, Jesus falou, por exemplo, em relação à visão. Jesus falou que os olhos são a candeia do corpo.
Uma vez, uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, numa igreja que eu dirigi, ela veio falar comigo e disse assim: pastor Mário Sérgio, por que é que quando eu vou orar, eu tenho que fechar os olhos? Aonde está isso na Bíblia? E eu, na hora, eu pedi misericórdia a Jesus, e eu disse assim, Senhor, o que é que eu vou responder para essa criança? Era uma mocinha, né? Pré-adolescente. E eu disse para ela o seguinte: ó, filha, lembre-se que você não pode esquecer que a candeia do corpo são os olhos. Aí a Bíblia diz: de sorte que, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Algumas versões diz: todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, aí a Bíblia diz: todo o seu corpo será mau. E algumas versões diz: em todo o seu corpo haverá trevas. Então, a candeia os olhos são a candeia do corpo. Então, nós devemos cuidar dos olhos para que sejam luz e não para que sejam trevas. Aí eu disse para ela: se você orar de olhos abertos, você vai olhar para as pessoas e vai ver defeito, vai ver problema, vai ver dificuldade. Agora, se você fecha os olhos, você vai ver Jesus, né? E aqui está falando, advertindo sobre o mau uso do corpo. É justo nós lembrarmos dos olhos, não é? As pessoas são induzidas a pecar através da concupiscência dos olhos. Por exemplo, Jesus, quando falou do pecado de adultério, ele diz: aquele que almeja uma mulher que não é sua, em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com os olhos, né? A concupiscência é a força do desejo impuro, lascivo, né? Despertada através do que se vê. Você observa, o rei Davi, ele foi assistir o Big Brother dos dias atuais, foi ver lá, né, Batseba tomando banho, e por causa disso ele pecou. Então, você observa a força do desejo impuro, lascivo, despertada através do que se vê. Então, é pela visão que algo proibido, não é? É pela visão de algo proibido que muitas pessoas pecam contra o seu tabernáculo, desonrando o tabernáculo, não é? Como com o adultério, a fornicação, a imoralidade sexual e o furto. Né? Então a Bíblia fala que de olhos altivos, de olhos malignos, do olho mau, olhos zombeteiros, olhos cheios de adultério. Né? Então a Bíblia fala e nos adverte acerca do mau uso da visão. Também o mau uso do olfato e do paladar. Então, ó, o olfato e o paladar são faculdades físicas que estão ligadas a uns instintos naturais da satisfação da fome e da sede, né? Os quais também podem se tornar condutores de pecado para o corpo, se não forem devidamente usados. Então, os pecados de, por exemplo, glutonaria, embriaguez, né? Eles são estimulados pelo paladar. Então, quando o paladar está sob a força do poder do pecado, o homem ele perde o controle desse instinto natural, que é o paladar, não é? da sua vida. Então, quando o paladar está sob a força do pecado, o homem perde o controle. Também eu posso falar do mau uso do tato. Então, irmão, isso aqui, ó, o mordomo cristão, ou seja, todos nós que praticamos a mordomia cristã, ou o cuidado cristão, inclusive sobre o corpo que nós estamos estudando hoje, tanto os pés como as mãos são para a glória de Deus. Tá certo? Então, nenhum órgão do corpo pratica qualquer ato por si próprio, porque todos os órgãos são comandados pela mente. Então, a Bíblia fala do valor das mãos, né? Fala do fruto do trabalho das mãos, as mãos que engrandecem, né? Mãos que sustentam, mãos que abençoam, mãos que trabalham. E os nossos pés também devem ser consagrados a Deus para andar em retidão na presença de Deus. E aí, ó, andar com sinceridade e segurança, andar na luz do Senhor, não andar em trevas e andar em espírito. Então, nossos pés, eles não devem andar segundo
o curso desse mundo, nem andar nos desejos da carne, nem andar desordenadamente, não é? Em dissolução, em concupiscência. Não, irmãos, nós devemos ter temor a Deus também quanto ao uso do tato. Agora, por falar de corpo, falando de corpo ainda, não é? Que é o tema da nossa lição de hoje, nós podemos falar um pouco sobre a visão bíblica do corpo. Então, o termo corpo, tá certo? É identificado como a parte exterior. O termo carne, tá certo? Quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Então, ambos os termos, reforçando aqui para os irmãos, indicam a parte visível e material da natureza humana. Lembrando que o corpo, ele é o invólucro, não é, da parte imaterial do ser humano. Ou seja, o corpo envolve a alma e o espírito, não é? O corpo envelhece e morre. E nesse momento em que o corpo envelhece e morre, aí a Bíblia diz que a alma e o espírito deixam, não é? Então a carne, que é o corpo, geralmente é descrita no sentido negativo. Por exemplo, na minha carne não habita bem algum. Entretanto, né, irmãos, esse tom depreciativo, ele diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não o corpo físico. Né? Quando diz assim, que o homem carnal, não está falando do homem que tem um corpo físico, está falando do homem cujos desejos estão pautados nas tentações ou nas inclinações da natureza carnal. O homem carnal é aquele homem que não leva em consideração a voz do Espírito. Ele leva em consideração os desejos da sua carnalidade, né? Os desejos mundanos. Então, assim sendo, a nossa declaração de fé, ela rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma ou do espírito, né? Ou de ser inerentemente mau e insignificante. Não, irmão, o nosso corpo, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B, diz: o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. O que significa que o corpo pertence ao Criador. E ao Criador e a Deus, o corpo deve estar unido. Então, nessa linha de raciocínio, a parte material do salvo, ela deve ser santa e usada para glorificar a Deus. E aí, irmãos, comece a fazer uma autoanálise. E a gente deve olhar essa lição analisando a nós mesmos. Será que o nosso corpo está glorificando a Deus? Então, em 1 Coríntios, né, todo o nosso corpo deve ser santo e usado para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, nós lemos que os corpos dos salvos serão metaforicamente membros do corpo de Cristo. Então, por isso, eles não devem praticar atos imorais, né? O corpo, ele deve, não é, irmãos, glorificar o nome de Deus. E nesse ponto, nós, todos os crentes, somos exortados a não pecarmos contra o nosso próprio corpo, não é? Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo e tornou o nosso corpo templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Então, irmãos, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. E aí os irmãos já começam a pensar e a meditar como está o nosso proceder em relação ao corpo, em relação ao templo de Deus. Né? Também o nosso corpo, não esqueça que o nosso corpo será glorificado na ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, ela aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Assim como ele ressuscitou, foi levado aos céus, assim também nós, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados, não é? E também estarão no mesmo lugar para onde Cristo foi. Então, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano
subsiste de modo consciente, não é? Contudo, o nosso corpo carnal, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele não pode herdar o reino de Deus. Não é? Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação, onde o nosso corpo será transformado, não é? Num corpo glorioso de Cristo. Tá certo? Então, esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Então, na ressurreição, a parte imaterial, ela será reunida novamente a um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Então, a morte é o último inimigo a ser vencido naquele grande dia, e para isso, irmãos, nós também temos que conservar o nosso corpo santo. Além disso, dessas três considerações, preste atenção a mais algumas verdades sobre o nosso corpo. O nosso corpo foi criado por Deus, irmãos. A Bíblia revela, não é para a gente, me perdoe, a Bíblia revela que o corpo, ele foi criado por Deus. Então, Deus criou o homem com um cuidado todo especial e disse que aquilo era muito bom. Então, nós devemos lembrar que nós somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou e nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Lá no Salmo 139, verso 14, diz: eu te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus por isso. Também o nosso corpo foi redimido por Deus. Então, a redenção, ela não alcançou só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Então, não apenas a nossa alma será aperfeiçoada para entrar na glória, mas também o nosso corpo será glorificado para desfrutar, não é, irmão, das bem-aventuranças eternas. Nosso corpo, não esqueça, ele foi comprado por um alto preço, não é? Ele não nos pertence, o nosso corpo pertence a Deus. O que nós somos, irmãos, do nosso corpo é mordomos, não é? Nós somos mordomos do nosso corpo. E se nós destruirmos o nosso corpo, Deus nos destruirá também. Então, a mordomia do corpo, ou seja, o cuidado com o corpo, cuidado assim minucioso com o corpo, ele implica em reconhecer que o corpo é de Deus e que deve ser conservado santo e agradável a Deus. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Também, o nosso corpo é a habitação de Deus. A Bíblia, irmãos, ela chama o nosso corpo de templo de Deus. Então, o Deus transcendente, que nem os céus dos céus podem contê-lo, ele deleita-se em habitar plenamente em nosso corpo. Nós fomos feitos a morada do Altíssimo. O nosso corpo, irmão, ele é santo dos santos, é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Então, assim como o tabernáculo era o símbolo da igreja e a arca da aliança o símbolo de Cristo, então, por onde andarmos, levamos conosco a gloriosa presença de Cristo, pois ele habita em nosso corpo. Não é, irmãos? Nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Aleluia! O nosso corpo, no entanto, também deve glorificar Deus. Nós devemos glorificar Deus por meio do nosso corpo, que eu poderia entrar em várias vertentes, mas eu simplesmente vou afirmar que nós devemos adorar Deus, glorificar Deus por meio do nosso corpo. Não é? A salvação que Deus nos deu em Jesus não apenas trouxe bênçãos para a nossa alma e espírito, mas também para o nosso corpo físico. Né? O mundo apresenta o corpo como um objeto, né, de realização visual, satisfação de desejos carnais e outras práticas mundanas, malignas e egoístas. Agora, a constituição do corpo é um ambiente criado por Deus, não é, irmãos? E com o qual nós devemos ter muito cuidado. Filipenses 1:20 diz assim: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, não é? Seja pela morte. E também o nosso corpo deve ser consagrado a Deus. Preste atenção a essas verdades aí.
né? Nós somos remidos, comprados por alto preço, e agora nós precisamos glorificar Deus em nosso corpo. Então devemos dedicar completamente o nosso corpo a Deus, inteiramente. Não é? Não temos mais o direito de apresentar os membros do corpo ao pecado. Nós devemos agora usar o corpo em santificação e honra. Tá certo? O nosso corpo não é destinado à impureza, mas ele é destinado à santificação. Então nós devemos comer, beber, fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. E os nossos olhos devem ser puros, não é? Nossos corações devem ser fontes de vida. Nossos pés devem caminhar por veredas de justiça e nossos pensamentos devem ser puros e louváveis. Aleluia! Glória a Deus! O nosso corpo, ele deve ser inteiramente consagrado a Deus. E por último, o nosso corpo deve ser cuidado. Né, irmãos? A Bíblia nos chama de vaso de barro. Então, essa é uma designação que nos lembra a fragilidade do nosso corpo. Então, como cristãos, nós temos uma compreensão diferente da finalidade do corpo. Provérbios 11:17 diz: o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, nós devemos manter o corpo em bom funcionamento. Aqui vem a questão da alimentação sadia, suprida de proteínas, verduras, frutas, legumes, cereais, né? A prática de exercício físico, o dormir adequadamente. Agora, lembre-se que para todos esses detalhes, vale a recomendação bíblica e médica, tá certo? Então, nós somos mordomos. E como o mordomo cuida, o mordomo, ele administra bem. E como mordomos do nosso corpo, nós devemos cuidar bem do corpo, tendo cuidado com o que consumimos, não é? Se exercitando com moderação e permitindo o descanso do corpo, permitindo que o corpo descanse adequadamente. Agora, se há uma visão bíblica sobre o corpo, nós também temos uma visão secular do corpo. Por exemplo, o hedonismo e o narcisismo, não é? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar Deus. Agora, nos tempos que nós vivemos, no tempo da pós-modernidade, não é, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo, eles são incutidos na sociedade, estão ali diluídos no meio social. Então, como com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, nesse sentido hedonista, tudo é permitido. Com o narcisismo, né, nós aludimos ao amor excessivo que uma pessoa pode ter por si própria. Então, segundo o narcisismo, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, ele persegue o corpo ideal por meio da boa estética e a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização do ser admirado. Então, em oposição a essa cultura, o apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a parte A, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tá certo? Moças emagrecendo demais, tá certo? Para até morrer de fome, de fraqueza, rapazes envolvidos a tanta vaidade, homens, né, irmãos, fazendo plásticas excessivas. Eu vi outro dia um homem já na casa da idade de ouro, que está trabalhando para voltar aos 18 anos, não é, irmãos? Misericórdia. Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça, irmãos. Ô, Jesus, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, que os irmãos sabem muito bem. Também a erotização e a libertinagem. Então, nessa visão mundana sobre o corpo, nós devemos lembrar que foi Deus que criou a sexualidade. Agora, não se trata de algo impuro, né? O pecado não está no sexo em si,
mas o pecado está na perversão do propósito do sexo. Então, na nossa natureza, na nossa declaração de fé, ela revela que a relação sexual não só é para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Isso aqui é interessante, tá certo? A nossa declaração de fé assembleana, quando ela fala da relação sexual, ela deixa clara, a relação sexual não é só para procriar, é também para procriar, mas não só para procriar, também é para o prazer. Agora, como é esse prazer? Dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, não é? Ou seja, o que vem da inaturalidade, das invencionices do homem, isso aí não é bíblico e, portanto, vai de encontro ao que nós cremos. Nos nossos dias, não é? A erotização do corpo, ela é explorada nas mídias, nas artes, não é? Na música, na literatura. E o objetivo disso é qual? É estimular a prática sexual ilícita, tá certo? Então, como resultado, a licenciosidade, isto é, a condução sexual desregrada e imoral, se prolifera assustadoramente. Então, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a parte B, ela diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, que interessantíssimo. Também, dentro da visão mundana sobre o corpo, nós temos a liberdade e a autonomia. Então, segundo a Bíblia Sagrada, o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica o quê? A autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Né? Nós somos livres, porém todos os nossos atos, né, eles serão alvos do juízo divino. Então, não obstante, o atual cenário, né, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Não é, irmãos? O existencialismo ateu, por exemplo, ele afirma que, para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Então, nesse aspecto aqui, o homem seria livre de qualquer moral divina, né? O indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. E aí, os adeptos desse pensamento, eles atuam contra o corpo. Por exemplo, na questão da legalização de coisas que se chocam com a Bíblia. Por exemplo, a legalização do aborto, a prostituição, o uso de drogas, não é? Suicídio assistido e outras coisas mais que eu poderia citar aqui. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, não é? Ele diz, não sabeis que sois de vós mesmos, não é? Ou seja, devemos vigiar, né, irmãos? E ter muito cuidado com essas coisas. E aí nós podemos começar a analisar algumas consequências do pecado contra o corpo. Não é? Pecar contra o corpo tem algumas consequências, tem várias, mas eu vou citar aqui algumas. Então, o pecado contra o corpo, ele traz consequências negativas, tá certo? Tanto para a pessoa que pratica, como para as outras que são levadas a cometer tais pecados. Então, algumas delas, vamos lá. Doenças sexualmente transmissíveis, são resultado de uma vida geralmente promíscua, não é? E sem respeito a leis divinas. Então, comprovadamente, essas doenças resultam de relações sexuais ilícitas, não é? Então, só o pecado pode produzir esses males contra o corpo e a alma. E o apóstolo Paulo, ele, lá em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, que é a leitura que nós fizemos hoje, ele exorta o crente a não expor seu corpo à prostituição pelo fato do corpo ser templo do Espírito Santo. Também nós temos a toxicomania, tá certo? Que é o uso de drogas, de narcóticos, não é? Então, a dependência de droga está vinculada a impulsos psicológicos e emocionais, provoca conflitos íntimos, né? Dá origem a neuroses,
além de males de toda espécie contra as pessoas que fazem uso de droga, também contra a sua família e contra as autoridades e sociedade em geral. Também algumas consequências do pecado, o alcoolismo e o tabagismo, tá certo? A bebida alcoólica e o fumo são dois grandes males da nossa sociedade, queridos, que infelizmente fazem parte do status. Então, a mordomia bíblica do corpo, ela abstém-se e condena formalmente esses dois males que tanto prejudicam a pessoa no seu todo e não apenas o seu organismo e sua saúde. Não é? A Bíblia está cheia de conselhos para que o corpo humano seja mantido puro e saudável, porque nele, não é, deve habitar o Espírito Santo de Deus. E aí eu concluo, tá certo? Concluo essa lição tão importante, não é, que adverte todos nós, uma série de coisas a todos nós, citando aos irmãos, lembrando aos irmãos, né, que criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem ele é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Então, nessa concepção, nós não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Não é impossível você separar, não é, uma coisa de outra. Então, o corpo é morada do espírito e que não habita em santuário impuro. Né? O espírito não habita em qualquer morada. Então, na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. E assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo, tá certo? E o princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado por aqueles que pertencem a Deus. E também, queridos, com relação aos conceitos distorcidos da atualidade sobre a natureza e finalidade do corpo humano, a Bíblia é clara e enfática em ensinar sobre o cuidado que se deve ter com este tabernáculo temporário, não é? Com o expresso propósito de Deus, o nosso Criador, ser glorificado em nosso corpo. Queridos irmãos, mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos para a grande lição dessa semana. Esse assunto de corpo, eu vou falar, como diz no popular, dá pano para as mangas, né, irmãos? Se a gente for entrar no campo dos exemplos do dia a dia, da prática, isso aí vai longe. Mas que Deus abençoe os irmãos. Lembre-se de não fugir do assunto, porque esse assunto ele também dá margem para a gente fugir dos objetivos principais que serão tratados, não é? Dos objetivos principais que devem ser tratados. Lembre-se de preparar sua aula dentro do tempo proposto, de ter na sua aula introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Se programe para isso. Assim, o professor ele deve usar um relógio ou uma base referencial de tempo, onde ele acelera em determinados aspectos, se demora mais em outros e administra o tempo de maneira que a aula seja completa. Você que é aluno, convide outros. Diga, o assunto de domingo vai ser bom, da escola dominical. Vamos lá, vamos aprender. Leve todas as suas dúvidas, questionamentos, faça ao professor, e eu tenho certeza que a aula será uma bênção. Tá certo? Deus abençoe. Se Jesus não voltar, próxima semana, eu estarei aqui comentando a próxima lição, a lição de número 10 da nossa revista. Forte abraço a todos, queridos, e a paz do Senhor Jesus.